Algumas semanas depois da estreia, acabou A Intrusa no Globoplay. A novela produzida por Inácio Sada no longínquo 2001 finalmente chegou ao Brasil através do streaming da Globo. Mas agora que acabou, a pergunta que fica: tanta espera, mais de 20 anos, valeu a pena? Responder a essa pergunta é o tema do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E agora eu vou falar algo mais repetido que as mudanças de humor do Carlos Alberto Junqueira. Se inscreva no nosso canal. Clicando nesse sininho você fica sabendo sempre que surgem novidades por aqui. É simples, fácil e de graça. E ainda por cima, ajuda a nossa comunidade a crescer. Uma coisa importante ao julgar A Intrusa é que precisamos levar em conta que ela foi produzida em 2001, ou seja, já tem uma certa idade. Então algumas coisas da novela já não servem para os dias de hoje. Você não vai ver gente usando redes sociais, por exemplo. Mas uma coisa que pega é que A Intrusa não é apenas antiga, é também antiquada. Um indício que deixa bem evidente é comparar com uma novela que foi exibida originalmente no mesmo ano e que já foi transmitida no Brasil. Estou falando de Amigas e Rivais do produtor Emílio La Roça. Lá as pessoas agiam como se estivessem em 2001. Acontece que A Intrusa é uma adaptação muito fiel da novela venezuelana Valentina, de 1975. E digamos que o escritor Carlos Romero não fez aquela atualização caprichada nos perfis de alguns personagens. Esses personagens e situações estão bastante datados. Eu acho que o melhor exemplo é o galã Carlos Alberto, boy lixo e protagonista vivido pelo Arturo Peniche. Ele é tratado como um grande vagabundo que não faz nada da vida, mas ainda assim é o alvo do amor sofrido da doce Virgínia, a nossa mocinha. Daí você pensa, as discussões sobre machismo são até mais recentes, mas mesmo no início do século, já seria bastante questionável a Virgínia suspirar por um homem que passa o tempo todo tratando ela feito lixo, que entra no quarto dela para roubar um beijo e que não faz nada da vida além de torrar o dinheiro do pai. Um homem com esse perfil seria o vilão da trama, não acha? Tem até uma cena que a Virgínia diz pro galã que ele deveria aproveitar a vida cheia de privilégios para fazer algo de proveito. Ele responde que é rico, portanto não precisa trabalhar ou estudar e que ele deve deixar as oportunidades para quem precisa. Enfim, um vagabundo profissional. Aliás, esse comportamento vale para quase todos os irmãos da família Junqueira, que se comportam como adolescentes mimados. Nenhum tem um dia de trabalho no currículo. Passam os dias sem fazer nada, humilhando os empregados da casa. Aliás, pobres empregados, a começar pela Virgínia, que é agredida pelos filhos do patrão, geralmente sem motivo. Quando o Dom Rodrigo propõe o casamento, aí que o bicho pega mesmo. E vamos combinar que o próprio Rodrigo Junqueira é um belo sacana com a Virgínia. Primeiro, ele praticamente impõe esse casamento. Depois some, deixando a Virgínia lá para cuidar dos filhos mimados dele. Depois, ressurge, querendo ser de fato o marido dela. E ainda a gente vai descobrir que ele ficou com o dinheiro que seria uma herança da Virgínia. Enfim, dizer que o Dom Rodrigo era o único na mansão que defendia a Virgínia é bem questionável no fim das contas. Outra que é saco de pancadas dentro da casa é a Sagrário. A personagem é aquele papel clássico da governanta muito fiel que guarda um segredo.
Um dos filhos da família é, na verdade, filho dela. E como sempre, é justamente aquele que mais despreza ela, o Júnior, vivido pelo Guillermo Garcia Cantú. Mas eu adoro essa trama, de tão óbvia. Logo numa das primeiras cenas, o Júnior xinga a Sagrario e vai embora. Daí ela dá o tradicional suspiro e solta um: se você soubesse. Muita gente me perguntou a respeito da mudança do elenco que acontece na Intrusa. Foram duas. Primeiro, saiu a Silvia Derbys, que fazia a Sagrario, por questões de saúde. Essa foi a última novela dela e ela faleceu no ano seguinte. Na ocasião, ela foi substituída pela Bárbara Gil. Depois foi o Henrique Lizaldi, mas esse não foi uma questão de saúde. Ele se desentendeu da produção e pediu para deixar a novela, sendo substituído pelo ator Carlos Câmara, que não tem nada a ver com ele em aparência. Como eu disse, A Intrusa é a nova versão de uma novela venezuelana dos anos 70, e também citei que a adaptação foi bastante fiel, exceto por um detalhe muito importante. Em Valentina, a trama era um sucesso, mas o público reprovava o comportamento tão submisso da mocinha. Foi então que a produção tomou uma atitude drástica, matou a Valentina e surgiu uma irmã gêmea, que seria a mais forte e inclusive era uma malandra de bairro. Só que em Valentina ninguém sabia dessa irmã gêmea, que se chamava Sônia, até porque ela foi uma criação que surgiu no meio do caminho, então ela nunca é citada antes. Já em A Intrusa, as gêmeas se conhecem desde sempre, mas vivem separadas. Virgínia e Vanessa são bem diferentes. Vanessa é vendida como uma moça esperta e até mesmo aproveitadora. Mas você nota que, até a morte da Virgínia, a Vanessa é uma subtrama que não interfere em quase nada na história central. Quando a Virgínia é vítima de uma série de tragédias e finalmente morre, surge uma nova etapa da novela. A ideia era mudar tudo, mas não muda tanto assim. Vanessa surge já mais refinada, disposta a se vingar. Mas a nova Intrusa herda os mesmos inimigos da anterior e, óbvio, o mesmo boy lixo. Na primeira vez que eu vi a novela, eu tinha achado que prometeram que Vanessa seria uma mocinha de personalidade mais forte, menos boba. E não senti nada disso na tela. Agora eu reprisei a novela e mudei um pouco a minha impressão. Acontece que a Vanessa até chega mais esperta que a Intrusa anterior, mas isso dura pouco. Assim que entra o personagem do antigo amor dela, criam um motivo para ela fraquejar e fazer coisas bobas e estúpidas. Ainda assim, no saldo, não dá para negar que a Vanessa era mais empoderada que a Virgínia, mas assim como a irmã gêmea, ela engole muito desaforo por todos os lados. Aliás, o que é algo maravilhoso. Depois dos irmãos Junqueira odiarem a novela toda, agora eles decidem que Virgínia era boa. Quem não presta é a Vanessa. Essas mudanças de personalidade valem para quase todos os personagens da novela. O Carlos Alberto, em alguns momentos, despreza a mocinha, depois ama, depois acredita em qualquer intriga dos vilões e volta a tratar mal a mulher que ele dizia amar. Tudo num ciclo contínuo, às vezes no mesmo capítulo. Uma parte que eu considero já bem absurda. Lá pelas tantas, Anabela, já mais do que desmascarada, já tinha até disparado um tiro contra o Carlos Alberto, mas ele acredita em uma nova intriga dela contra a Vanessa. Como pode? Os irmãos da família Roldan parece que têm um único objetivo na vida: casar com alguém da mansão Junqueira. Porque eles ficam a novela inteira correndo atrás de quem não tá afim deles. A Anabela querendo o Carlos Alberto e o Danilo querendo a Virgínia e depois a Vanessa. E falando em casar, parece que toda semana algum personagem tá para se casar com outro. E tudo é feito geralmente para afrontar, para despertar o ciúme de alguém. Carlos Alberto está bravo com Virgínia, decide se casar com Anabela. Virgínia, que nem gosta do Danilo, chega a se casar com ele. Tudo para chegar na noite de núpcias e não rolar nada.
Se ela não queria nada com ele, então pra que casou? Mas do jeito que eu tô falando, parece que eu não gosto da novela. Muito pelo contrário, eu curto bastante, a minha risada entrega. Mas entra naquele esquema, não é uma novela boa, mas prende pelo tanto de absurdo que tem em cena. Eu já citei vários aqui. O pior é que eles acontecem dentro desse mundinho paralelo onde vivem os personagens da trama, e você acaba acreditando que eles tomem atitudes tão malucas, tão fora da realidade. Nem preciso dizer que um dos grandes destaques da novela é a personagem da Laura Zapata, a Maximiliana. Gritos, exageros, tudo do jeito que a gente gosta. Para quem teve a curiosidade de conferir em áudio original, note que em meio às gritarias da personagem ela chega a se afogar. Enfim, maravilhosa como sempre. A presença da Gabriela Spanik, mais vários nomes do elenco, faz a novela ser imediatamente associada ao que foi A Usurpadora, o mega hit de 1998. E não é para menos, muitos elementos na trama da Intrusa remetem à Usurpadora. Isso, aliados aos atores que fizeram as duas novelas, que não são poucos, fazem a gente pensar na Intrusa como uma continuação, uma espécie de surfar na onda daquele sucesso. Mas quando você começa a assistir a Intrusa, vai ver que a trama também tem várias diferenças. Agora eu quero comentar um pouco sobre a reta final da trama. Nas últimas semanas, a principal história que movimenta a novela é a prisão da Vanessa e o envolvimento dela com o Dr. Eduardo Del Bosque. Daí ele se descobre apaixonado por ela. Depois, deixa de ser um bom moço para virar um marido ciumento imediatamente. Nisso eu notei que a novela inteira é recheada de episódios que rendem algumas semanas ou dias na trama, mas que logo são abandonados. Eu fico com a impressão que a Intrusa poderia ter continuado na semana seguinte ao fim, apenas colocando mais alguém para disputar o Carlos Alberto ou a Vanessa. Isso porque o plot inicial, que era o casamento da Virgínia com Dom Rodrigo, já tinha sido mais do que resolvido. Essa era a verdadeira sinopse da novela. Até porque a essa altura, os dois personagens já nem estavam mais em cena. O programa tá acabando e não consegui comentar vários personagens que eu gosto, seja por serem ridículos, seja por serem engraçados. Por isso mesmo, quero seguir o debate aqui nos comentários. Da minha parte, eu sim curti a Intrusa. Foi maravilhosa? Mas é claro que não. Foi uma novela meio ridícula, mas que divertia com seus absurdos. Acredito que poderia ter ido bem no SBT, caso tivesse ido ao ar no tempo certo, anos atrás. Quero saber a sua opinião. Você gostou de A Intrusa? Achou até melhor que A Usurpadora? Tá até agora querendo saber quem é o pai das gêmeas? Aliás, que isso não foi dito em nenhum capítulo? Desde já, eu aguardo o seu comentário e até o próximo programa.